A notícia correu como raio entre os cruzeirenses, daquele tipo que faz o celular vibrar sem parar e transforma qualquer conversa em debate acalorado. Surgiu o rumor de que a joia do Cruzeiro, Lucas Vilauba, pode estar sendo vendida para o Chelsea. E quando um gigante europeu aparece no horizonte, a nação azul sente ao mesmo tempo orgulho e um aperto no peito, como se a alegria de ver um garoto nosso ser desejado pelo mundo viesse acompanhada do medo de perdê-lo cedo demais. Porque não é só um nome em uma lista, não é apenas mais um jovem promissor. Vilauba, do jeito que estão falando, virou símbolo. Símbolo de base forte, de trabalho silencioso na toca, de esperança renovada em um clube que aprendeu na marra que se reconstruir exige paciência, coragem e, muitas vezes, decisões que doem, mesmo quando parecem inevitáveis. O rumor, do jeito que chegou, tem aquela cara clássica de bastidor, conversa sussurrada, comentário atravessado, olhar de quem sabe mais do que está dizendo. Dizem que o Chelsea acompanha de perto, que tem gente observando com atenção cirúrgica cada toque, cada arrancada, cada escolha de passe, como se o destino de um garoto pudesse ser desenhado em meia dúzia de lances. E o Chelsea não é qualquer interessado. É um clube que, quando mira um atleta, geralmente mira com planos e camadas, com um projeto que promete, seduz, oferece estrutura, visibilidade, sonho de estádio lotado, de futebol em outro ritmo, de vida em outra dimensão. O problema é que, junto do brilho, vem o risco, o de o garoto virar apenas mais um, o de se perder num mar de promessas, o de ser engolido pela pressa de um mundo que não espera ninguém amadurecer. Do lado de cá, a gente olha para o escudo do Cruzeiro e pensa no peso da camisa. Pensa no que significa revelar alguém, lapidar com carinho, ver o menino crescer, vestir o azul como se fosse extensão da própria pele. E quando a Europa chega com o bolso fundo e a vitrine enorme, a pergunta parece como martelo: dá para segurar? E se não der, dá para negociar sem se ajoelhar? Quem é cruzeiro sabe que o futebol não é conto de fadas, mas também sabe que o clube tem história e grandeza. Por isso, o rumor não pode ser tratado como simples fofoca. Ele mexe com o planejamento, mexe com a autoestima, mexe com a forma como a torcida enxerga o futuro imediato. Porque vender uma joia pode virar sinal de inteligência financeira, ou de desistência esportiva. E o torcedor não aceita a segunda opção. O que se fala é que a movimentação ganhou força nos bastidores, que o nome de Vilauba teria sido citado em conversas mais sérias, daquelas que não são só interesse, mas sondagem com cheiro de proposta. Dizem que as partes conversam, que há intermediários circulando, que o Cruzeiro avalia cenários, e que o garoto, no meio disso tudo, tenta manter a cabeça no lugar enquanto o mundo gira mais rápido do que ele imaginava. E aí entra nossa preocupação maior. O menino é jovem, ainda está construindo o próprio caminho, ainda tem degraus para subir aqui dentro, com a nossa camisa, com a nossa cobrança, com o nosso carinho. O Cruzeiro sempre teve esse lado de forjar caráter junto com o futebol. A base não é só técnica, é mentalidade, é aprender a suportar pressão, é entender que jogar no cabuloso não é brincadeira. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode se enganar. Quando um clube como o Chelsea aparece, a vida do atleta muda sem pedir licença. A família entra na conversa, os empresários mudam o tom, a imprensa aumenta o foco, e cada treino vira vitrine. O garoto, que antes era promessa para nós, passa a ser produto para o mercado. E isso, por si só, já é uma batalha emocional. Tem torcedor que reage no impulso e diz que não pode vender de jeito nenhum. Tem torcedor que olha para a realidade do futebol e diz que, se for para vender, que seja bem vendido, com cláusulas inteligentes, com garantias, com participação futura, com respeito ao Cruzeiro. E nessa divisão de opiniões, o sentimento principal é um só: ninguém quer ver o clube sair menor dessa história. Porque não é só quanto entra, é como entra e para que entra. Se o rumor se concretizar, a nação azul vai exigir que o Cruzeiro não transforme a venda em ponto final, mas em ponto de virada. Que o dinheiro não desapareça em silêncio, que vire reforço, estrutura, elenco mais competitivo, planejamento de longo prazo. Que vire, de verdade, Cruzeiro mais forte. E também tem o lado que ninguém fala em voz alta, mas todo mundo sente: a perda esportiva. Vilauba, sendo ou não titular absoluto agora, representa opção, energia, futuro dentro de campo. E quando um jovem assim sai, a torcida fica com aquela sensação de que o time está sempre construindo para outros colherem. O Cruzeiro precisa colher também. Precisa ver a própria base virar título, virar campanha marcante, virar história escrita no Mineirão. O rumor cresce porque, dizem, não é só um olhar do Chelsea. Falam como se o clube inglês já tivesse mapeado o perfil, como se enxergasse em Vilauba uma peça com potencial de ser moldada para o futebol europeu. E isso, para nós, é elogio ao trabalho do Cruzeiro. Mas também é alerta: se o mundo está vendo, é porque o garoto tem algo especial.
E algo especial não se entrega de qualquer jeito. Vilauba, do jeito que o cruzeirense descreve, é aquele jogador que parece jogar com fome. Fome de bola, fome de espaço, fome de provar. Um menino que entra e não se esconde, que tenta, que arrisca, que chama a responsabilidade sem pose, só com atitude. E quando a torcida vê isso, cria laço. Laço de esperança, laço de identificação, laço de esse é um dos nossos. E quando esse laço é ameaçado por uma venda, o torcedor sente como se arrancassem um pedaço do amanhã. Porque a reconstrução do Cruzeiro tem sido justamente sobre recuperar orgulho e voltar a acreditar. E acreditar passa por ter rostos jovens que simbolizam recomeço, que fazem a arquibancada sonhar com uma era em que o clube volta a ser protagonista. Mas o futebol também é estratégia, e o Cruzeiro, hoje, precisa ser esperto. Se existe uma negociação real, o clube tem a obrigação de pensar com frieza, mas sem perder a alma. Negociar percentuais, pensar em metas, em bônus por desempenho, em cláusulas que protejam o Cruzeiro caso o garoto exploda lá fora. Porque se Vilauba virar estrela, o Cruzeiro tem que estar na história, não só como clube vendedor, mas como parte viva do sucesso. E é aí que a conversa fica séria. Vender um talento pode ser inevitável, mas vender mal é imperdoável. O torcedor pode até aceitar despedidas, mas não aceita se sentir enganado. O Cruzeiro precisa conduzir qualquer possibilidade com transparência possível, com respeito à torcida, com postura de clube gigante, mesmo diante de outro gigante. Também existe o lado humano, que o rumor sempre esquece. Como está Vilauba por dentro? Como um garoto lida com a chance de atravessar o oceano, mudar de cultura, de língua, de clima, de estilo de jogo, de rotina? Como ele dorme sabendo que a cada treino pode ter alguém avaliando o seu futuro? A cabeça tem que ser forte, e o Cruzeiro, se ama seus meninos, precisa proteger. O Chelsea pode oferecer centros de treinamento de primeira linha, equipe multidisciplinar, um mundo de recursos. Mas recurso não substitui pertencimento. E o Cruzeiro é pertencimento. É o clube que faz o garoto se sentir em casa, que entende seu ritmo, que conhece sua história. A pergunta é se o projeto que vem de fora respeita isso ou se só enxerga cifras e potencial de revenda. E quando a gente fala em rumor, a gente fala também de narrativas. Tem quem aumente, tem quem diminua, tem quem use o nome do garoto como moeda, tem quem jogue informação pela metade para medir reação. A torcida, acostumada com novela de bastidor, aprende a ler entre linhas. E o cruzeirense, desconfiado por natureza quando o assunto é promessa, quer ver fato, quer ver posicionamento, quer ver clareza. Enquanto isso, o Mineirão segue sendo o palco da nossa paixão. E a arquibancada, quando sente que um garoto pode estar de saída, costuma fazer o que sabe fazer melhor, abraçar. Porque a nação azul é exigente, mas também é família. Se Vilauba estiver vivendo esse turbilhão, a torcida vai querer que ele saiba que não está sozinho, que a camisa pesa, sim, mas também protege. Só que proteção não significa ilusão. Se a venda acontecer, vai acontecer porque há interesses fortes, porque há números enormes envolvidos, porque há planos e pressões. E o Cruzeiro precisa se posicionar como protagonista, não como refém. Precisa mostrar que sabe negociar e que tem projeto, que não vive apenas de vender sonhos, mas de construir conquistas. E para quem torce, o mais difícil é lidar com a sensação de repetição. Todo ano a Europa chega, todo ano alguém vai. Só que o Cruzeiro não pode permitir que o destino do clube seja apenas abastecer outros. O Cruzeiro tem que voltar a ser destino final de glória, lugar onde a joia brilha e vira ídolo antes de virar manchete internacional. Se o Chelsea quer Vilauba, é porque viu valor. E se viu valor, o Cruzeiro precisa enxergar valor ainda maior, o valor simbólico, o valor esportivo, o valor de marca. Uma negociação desse tamanho, mesmo que nasça como rumor, exige postura. Exige que o Cruzeiro pense em contrapartidas que elevem o clube, que reforcem a base, que ampliem estrutura, que deixem legado. Há quem diga que esse tipo de movimento abre portas, que aproxima o Cruzeiro de um circuito mais global, que coloca a Raposa no mapa de um jeito diferente. Pode ser. Mas a torcida só vai comprar essa ideia se sentir que o clube está crescendo junto, e não apenas cedendo. O Cruzeiro precisa transformar interesse internacional em respeito internacional. E respeito se ganha com firmeza. Com decisão que não parece apressada. Com recado claro de que o Cruzeiro tem método, tem avaliação, tem coragem para dizer não quando o momento pede, e coragem para dizer sim quando o acordo é realmente bom para todos, principalmente para o clube que forma e para o atleta que sonha. Se a história avançar, também vai existir o outro lado, o do adeus. E adeus, para cruzeirense, nunca é simples.
A gente lembra de tantos que passaram, de tantos que poderiam ter ficado mais, de tantos que levaram um pedaço do Cruzeiro na mala. E a gente se pergunta se Vilauba vai embora com a sensação de missão cumprida ou com o gosto de ainda dava. Porque o torcedor quer ver o menino ser feliz, quer ver o menino vencer, mas quer ver isso sem que o Cruzeiro vire coadjuvante da própria criação. O sonho do garoto é legítimo. O sonho da torcida também. E o papel do clube é equilibrar esses sonhos com responsabilidade, com projeto e com a grandeza que a camisa exige. Se o rumor se confirmar, que seja com cabeça erguida. Que seja com o Cruzeiro garantindo participação no futuro, garantindo que o clube não fique só com a despedida, mas também com a colheita. Que seja com investimento real no elenco, para que o torcedor não sinta que perdeu um talento e ganhou apenas silêncio. E se o rumor não se confirmar, que sirva de aviso. O Cruzeiro está voltando a ser observado, está voltando a ser temido, está voltando a revelar com brilho. E isso, por si só, já é motivo de orgulho. Mas também é chamado a responsabilidade. Proteger a base, valorizar contrato, cuidar da formação e não deixar o mercado mandar mais do que o Cruzeiro. Porque, no fim das contas, Lucas Vilauba é uma história que ainda está sendo escrita. E o Cruzeiro é um clube que aprendeu a sobreviver a tempestades, mas que não nasceu para viver de sobreviver. Nasceu para vencer. E qualquer decisão sobre uma joia tem que carregar essa ambição, tem que carregar esse objetivo, tem que carregar essa fome de grandeza. A torcida, como sempre, vai seguir atenta, vai seguir debatendo, vai seguir cobrando e sonhando. Vai transformar cada detalhe em pista, cada silêncio em sinal, cada gesto em manchete. E, no meio do barulho, vai continuar sendo Cruzeiro, apaixonada, intensa, desconfiada quando precisa, mas capaz de amar como ninguém. E se um clube lá de fora realmente quer levar um pedaço da nossa esperança, que saiba, aqui, esperança não é mercadoria fácil. Aqui, esperança tem preço alto, tem história, tem arquibancada, tem Mineirão cantando, tem Toca respirando futebol. Aqui, esperança tem nome, tem suor, tem escudo no peito. Lucas Vilauba, seja qual for o desfecho, já virou assunto de nação. E nação não é pouca coisa. Nação é sentimento coletivo, é memória, é futuro. E é por isso que esse rumor, mesmo sendo rumor, mexe tanto. Porque ele toca no ponto mais sensível do cruzeirense. O desejo de ver o Cruzeiro grande, de ver o Cruzeiro respeitado, de ver o Cruzeiro dono do próprio destino. Se a venda acontecer, que o Cruzeiro faça valer sua grandeza. Se não acontecer, que o Cruzeiro use isso como combustível para segurar suas joias com inteligência e construir um time que não precise sempre se desfazer do que tem de mais precioso. Em qualquer cenário, o que a torcida quer é um só: Cruzeiro forte, Cruzeiro vivo, Cruzeiro protagonista. E, até que exista a palavra oficial, tudo isso continua sendo novela de bastidor, fumaça que pode virar fogo ou se dissipar no ar. Mas a nação azul já aprendeu. Quando falam do Cruzeiro e de suas joias, a gente não fecha os olhos. A gente abre bem, respira fundo e segura no escudo, esperando que o clube tome a decisão que honre a camisa. Porque o Cruzeiro não é vitrine de passagem. O Cruzeiro é casa de história. E a história de Vilauba, aqui ou lá fora, tem que começar e terminar com respeito ao que ele representa. O brilho de uma base que insiste, a coragem de um clube que renasce, e a paixão de uma torcida que nunca abandona. No fim, o rumor sobre Vilauba e Chelsea é mais do que uma possível transferência. É um teste de maturidade para o Cruzeiro, um teste de ambição, um teste de postura. E, como torcedor, eu só peço uma coisa: que o Cruzeiro seja Cruzeiro, com a grandeza que a Raposa sempre carregou, mesmo quando tentaram apagar seu brilho. E se o mundo está olhando para nossa joia, que olhe também para nós. Que veja que aqui existe camisa pesada, existe tradição, existe torcida que canta mesmo quando dói. E que, aconteça o que acontecer, o Cruzeiro não vai aceitar ser pequeno em negociação nenhuma, porque a nossa história não permite, e a nossa paixão não deixa. A nação azul segue na arquibancada da vida, acompanhando cada capítulo, tentando separar boato de verdade, tentando entender o que está por trás do que dizem. Mas com uma certeza no peito: se Vilauba é joia, o Cruzeiro é tesouro. E tesouro a gente protege, a gente valoriza, a gente não entrega de graça. Que venha o que tiver de vir, mas que venha com respeito. E que, no final dessa história, a Raposa esteja mais forte do que antes, porque é isso que o torcedor exige, é isso que o Cruzeiro merece, e é isso que a nossa camisa sempre prometeu a quem decide honrá-la. Apresentamos as últimas notícias do Cruzeiro. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.